Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conexão Nerd. Aqui quem fala com vocês é o Daniel. E para começar, vamos soltar a vinheta. Independência ou morte! Independência! Aos 73.790 dias de Nosso Senhor Jesus Cristo, da independência do Brasil, e aos 49.683 dias de Nosso Senhor Jesus Cristo, da República Brasileira. Estamos aqui falando hoje do 7 de setembro, né? Então, venhamos e convenhamos, essa data apresenta ambiguidades inerentes. De fato, houve independência ou já éramos um pouco independentes? Respondendo essas questões, primeiramente temos que lembrar que, em 1808, Dom João VI e sua família saem às pressas de Portugal e chegam na costa do Brasil, especificamente em Salvador, tornando assim o Brasil o primeiro país e único país a receber sua família monárquica. Então, lembramos que esse processo de independência foi um processo longo. Afinal de contas, não foi simplesmente, por assim dizer, somente porque Dom Pedro I gritou às margens do rio Ipiranga, independência ou morte, né? Venhamos e convenhamos, esse processo foi um processo longo, dentro de revoltas, revoluções, dentro da nossa própria nação. Temos o sentido de ser livres desde o primeiro momento. Então, lembrando dessa colina no alto do Ipiranga, os homens se reuniram em diversos trajes formais. Dom Pedro I dá o seu famoso grito, que é bem ilustrado no quadro de Pedro Américo de 1888. Venhamos e convenhamos, não tinha participação civil. O povo não fazia parte desse processo, desse momento específico de independência. Muitos deles só sabendo que foi feito esse desligamento muitos dias depois. Enfim, podemos então entender que essa proclamação da República não tinha uma insurreição, vamos dizer assim, da população brasileira, mas sim uma população que estava envolto dos principais agentes do exército, nobres que estavam aqui nesse país. Não tinha uma presença tão forte assim dos negros, mulatos ou dos indígenas. Então, essa independência que mencionamos várias vezes não está nesse processo de consolidação dessa nação. Então, vemos esse apagamento, essa exclusão desse pessoal. E aí, Dom Pedro I, que já tinha um seu sentido querer ser um rei, ele já era o rei de fato de Portugal, então ele apressou-se em poucas coisas e tornou-se o regente do Brasil imediato. Assim que decretou essa independência, temos aí a ascensão ao trono do Brasil. Uma pergunta que a gente sempre faz nessa emancipação política do Brasil foi: a elite que liderou, ela estava interessada em manter a liberdade do comércio e uma autonomia administrativa, conservando e reforçando seus privilégios. Então, em síntese direta, podemos pensar assim que não temos um desligamento conclusivo, de fato, dessa liberdade a qual vemos todos os anos reforçando essa ideia. Afinal de contas, não tornamos libertos de forma efetiva, tendo ainda um português governando todo mundo, né? E isso é reforçado quando nós pensamos diretamente, quando lembramos aí a Confederação do Equador, por exemplo, não se sujeitava às novidades dessa política de Dom Pedro I, que queria um sistema mais, vamos dizer assim, autoritário, um absolutismo na sua figura e diretamente ligada a ela. Pensamos então que, nos dias seguintes, Dom Pedro, além de fazer uma constituição, começar uma nova constituição, prega sentidos pátrios que, além da própria identidade de governo que ele pretendia, era necessário criar um hino nacional e criar também uma bandeira que simbolizasse o seu poderio sobre a nação. Então temos aí a composição do primeiro hino, que é aquele, né? Brava gente brasileira, longe vai, temor servil, ou ficai a pátria livre, ou morrer
pelo Brasil. Então, Dom Pedro tenta, e assim, é aclamado como imperador, reforçando essas ideias de resistência e patriotismo nas muralhas do Brasil. A gente sabe que Dom Pedro, não queria tanto assim essa permanência, porque ele queria ter um relacionamento saudável ainda com Portugal. Então, dentro dessas lutas pela independência, tivemos várias províncias brasileiras, como na Bahia, o Piauí, o Grão-Pará, o Ceará, o Maranhão e a província da Cisplatina, tendo várias oposições diretas a essa independência. E Portugal exigiu que Dom João VI tomasse uma posição contra seu filho. A colônia estava se rebelando, então mandou tropas para o Brasil e diversos lugares receberam essas variadas tropas. Lemos aí já no ano seguinte, a proclamação, a Batalha de Pirajá, lá em Salvador, onde os exércitos chegaram para combater essa emancipação. Temos a figura Maria Quitéria, que lutou lá nesse momento, que se intensificou dentro desse processo. Também temos aí a Batalha do Genipapo, que no Ceará, na Bahia e Maranhão envolveram diversas províncias a fim de tentar voltar ao sistema anterior. Dessa maneira, a gente pode lembrar que todo esse processo não foi tão bem aceito assim, nem por Portugal e tampouco por as outras nações. De imediato, a gente tem o reconhecimento da Argentina no ano seguinte. A Argentina nos reconhece como nação independente e, em seguida, os Estados Unidos, que, venhamos e convenhamos, tinha interesses em afinco de terminar os laços entre europeus e as Américas. Aí temos aí o reconhecimento da independência por Portugal somente 3 anos depois. E ainda assim, o Brasil teve que pagar uma taxa de 2 milhões de libras esterlinas para poder ser reconhecido. Então, a gente começa a se depender um pouco dessa questão dos ingleses novamente. Para esses empréstimos que era necessário para fazer com que o Brasil se tornasse independente, foi feito pela Inglaterra. E a Inglaterra exigiu a renovação do Tratado de Livre Comércio, o imposto continuasse a ser mantido durante 15 anos e a extinção finalmente do tráfico negreiro. E aí a gente começa a ter diversas leis, esses processos de escravização aqui na nossa nação. Pensamos assim, Não temos uma política muito bem elaborada nesse primeiro momento e o processo de independência aconteceu realmente de fato após a renúncia de Dom Pedro I e Dom Pedro II, que era uma criança entre 4 e 5 anos, assumir o seu trono, tendo assim, finalmente, um brasileiro como governante durante os próximos, pelo menos, 48 anos. E isso tudo somente para fixação. É um grande prazer falar com você. Não deixe de curtir, compartilhar. E também agora nós temos um patrocinamento, um apoie-se pelo nosso Pix. Então, se você quer ajudar esse podcast a crescer e se desenvolver de forma mais efetiva, nos ajude. Até mais.